Eu vou voltar rapidão lá no lance da pandemia. É um assunto que eu nem abri para ninguém ainda, assim, mais detalhado, nem em rede, né? Tem gente que nem sabe até hoje. Eu, num período da pré-pandemia, antes da pandemia, a gente, como viveu um momento do fisiculturismo, a gente fazia alguns usos de substância. E um desses usos de substância causou uma dependência química em mim. Então não era nem uso hormonal. Foi ofertada essa oferta aí de fazer algumas aplicações locais para correção muscular. E esse elemento que tinha lá era uma quebra da metanfetamina, uma família ali, parente, e causava acelero. Então vamos dizer que É um estimulante, é um estimulante. Né? Estimulante. Então, para quem gosta de acelero, era tipo uma cocaína líquida. E chegou uma fase que faziam aplicações musculares e era uma tortura a fim de trazer um melhor corpo, um corpo perfeito. E teve uma fase que foi muito enjoativo de fazer essa rotina. E foi um apelo para entrar por outra via essa substância. E foram aplicações diretamente na veia. É aí que foi o lance que agravou um pouco. Agravou. Né? Falando de dependência química, tem substância que você vai levar a vida inteira usando. Falando sobre maconha, etc. Você vai levar a vida inteira, nunca vai te causar um problema mais grave. Agora tem outras que são droga de fundo de poço. É aquela que você vai gostar muito e ela vai chegar a te levar para o fim em tempo recorde. Então foi uma pegada de um ano e meio, me levou total. E eu precisei passar por um tratamento clínico. Fiquei internado numa clínica, justamente nessa época da transição entre entrar na pandemia. Então eu fui internado no dia 19 de novembro de 2022. De 2019. Isso. E a pandemia entrou em vigor dia 20 de março de 2020. Então foi um período bem complicado para mim. Tinham visitas mensais, eu não pude ter minha família lá. Eu nunca fui um cara de habilidade com celular para ter... Era uma visita por vídeo. Então, para mim, aquilo e nada era a mesma coisa. Porque eu era assistido. Inclusive, essa clínica salvou minha vida. Depois eu fui desconstruindo algumas coisas, por isso que eu trago essa... Deus usa a gente, né? Então, hoje, tudo que eu passei, eu consigo passar pro próximo. Então, eu tive que desconstruir um monte de coisa. Lá tinha terapia, uma rotina bem adequada, uma metodologia deles lá de regras, inclusive, que tinham uma penitência normal. Perdia algumas coisas, perdia visita, perdia momentos de telefone. Então, vou supor que eles tratavam dependentes químicos com uma rotina que uma criança teria que ter de novo para se reconstruir. Tanto é que o meu tratamento, eu saí de alta, não foi um tratamento que foi... eu queria ter saído com 6 meses da clínica. Não foi temporal. Não foi algo desenhado. Eu queria ter saído, eu tive uma crise lá dentro, queria ter saído. E graças a essa crise, fez quem sou hoje. Porque a crise matou a doença da minha mente e trouxe eu à tona. Recuperar a identidade e trazer tudo de volta. Porque foi um momento bem complicado. Graças a Deus foi um livramento de tudo. Eu tive que perder tudo, menos graças a Deus a minha família, que esteve do meu lado o tempo todo. Mas tive que perder tudo para ganhar tudo que eu tenho hoje. Então, foi um momento muito, assim, ao mesmo tempo que doloroso. Para mim, ficar lá 9 meses internado foi uma gestação. Eu saí... Nasci de novo, todo aflorado com meus sentimentos, que estavam todos zerados. Porque você ficou 9 meses dentro de uma incubadora, tratando todo o seu ser, desconstruindo com terapia, com psicologia, com parte medicamentosa, para poder ter entendimento, senão não faz sentido. Se um cara usou substância, ele chegou no level mais alto do frenesi dele. Como que você vai conversar com ele se ele está aqui em cima? Ele tem que voltar para cá com a parte medicamentosa para o terapeuta, psicólogo conseguir conversar. Nisso, saí em agosto, a academia ainda estava fechada. Se eu não me engano, ia voltar a funcionar entre outubro e pouquinho. E o Gustavo estava no momento difícil dele. E eu voltei para a academia, eu pedi um aval para ele.
Eu falei, cara, eu sei que você tá num momento complicado, eu peço a sua autorização para tomar a frente das coisas que a gente precisa realizar. E ele topou. Então teve alguns episódios até chegar onde a gente tá, e o Matheus entrou nesse meio do episódio, que é onde as reuniões foram complicadas no começo, foram bem truncadas. Deixa eu comentar um negócio aqui. A gente tem eu tenho um amigo, meu irmão, um amigo pessoal, que muita gente conhece ele, mas na verdade não conhece. Ele é um cara que tá muito na mídia, é um cara que muito conhecido, muitas pessoas gostam dele, que é o Thiago Selle. É um cara que veio desde o início do YouTube, ele veio sem hipocrisia, falando muito sobre esporte, sobre uso de substância. E ele caiu nessa onda das substâncias, né? Essa mesma que eu utilizei também. E ainda bem que ele saiu, né? E hoje ele prega contra a substância. Mas é um cara que, assim, quem tá no esporte conhece o Thiago Selle. E quem conhece ele de verdade sabe quem que ele é de verdade. O cara bom de coração, o cara que se perdeu também na questão do esporte, na questão de sempre querer algo a mais, que é isso que as substâncias fazem. Ela é uma fuga para você conseguir algo a mais sempre. E é uma coisa ilusória, né? Então, assim, quem sabe um pouquinho da história do Thiago Selle sabe muito bem o que o meu irmão tá falando aqui hoje. E sabe que, por exemplo, o esporte, ele não é feito de substâncias. Ele é feito do esforço. Não tem aquela questão do... o esforço vence o recurso? Vence o talento. Vence o talento? Vence o recurso? Se tirasse toda a substância de todos os campeonatos, em geral, não só de fisiculturismo, até do xadrez que a galera usa Ritalina, para um apelo ali, mental. Se tirasse todos os tipos de substância de campeonatos de alta performance, as mesmas pessoas ainda seriam campeões. Porque não é sobre a droga. A droga tá aí há anos e anos. Mas o cara se esforçou para chegar lá. Então, vamos supor que eu te entrego o melhor protocolo do mundo, que é para hipertrofiar seu corpo, mas você não realiza aquilo, ou não tem um fator... Você tem que nascer, ou criar aquilo antes de você entrar nisso. E é a terceira parte, que é a parte da bomba. Você tem que entrar a querer isso aí. Criar antes de usar. Então, treinamento adequado, chegou no nível. Entrou com alimentação, chegou no nível. Vai chegar um limite natural para essa pessoa, mas ela tem que fazer uma pergunta. Para que eu estou usando a substância? É para alta performance em campeonatos? É para o meu ego? Estética? Eu quero passar meu vizinho que tem um abdômen trincado? Eu quero colocar meu shape na rua para pagar de gogoboy? É para meu bem-estar? Uso recreativo, né, que a gente fala. Uso recreativo seria... Vou conseguir levar essa vida sem afetar ninguém. Porque se o cara se torna um cara egóico, ele para mim vai se tornar um lixo. Mas é porque essa parada é viciante, né? O cara se olhar no espelho e falar, mano, quero mais, o hormônio em si, ele não vicia. O que vicia é o resultado que ele dá. E com resultados, te eleva o ego. E quando você se eleva o ego, você se esvazia de algumas coisas e você começa a atropelar os processos. Cara,